Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, visitante, você que nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a mais um culto no lar da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós essa noite. Eu quero compartilhar com você um pouco do tema que estamos vivendo na campanha de missões mundiais. Esse tema que transforma as nossas vidas, essa alegria que transforma o meu coração, que transformou e vai transformar o seu também. E aí eu não podia deixar de pegar o gancho aqui na campanha das crianças. Viva! Jesus é o poder, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. É Ele que nos transforma, é Ele que nos regenera. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seja ela de papel, seja ela mídia social, abra aí o meio pelo qual você vai acessar a palavra de Deus e vamos juntos ler Lucas 12, do versículo 13 ao 21. Lucas 12, do versículo 13 ao 21. Permita que eu ore com você antes de iniciarmos essa palavra dessa noite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, grandes são as tuas obras, Pai. Grande é o teu poder, grande é o teu amor, Pai, que foi nos dado, que foi nos oferecido, Pai, para que possamos aceitar e ser transformados, para que possamos receber essa nova vida. Grande foi a tua misericórdia, Pai, porque não somos merecedores dessa vida, não somos merecedores dessa transformação, mas o seu imenso amor, a sua imensa misericórdia nos deu essa nova vida, nos transformou, nos regenerou. Pai, muito obrigado por isso. Que possamos essa noite, Pai, falar e compartilhar desse amor, dessa vida, dessa misericórdia, dessa misericórdia. Pai, isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler nesse momento Lucas 12, do verso 13 ao 21. Leamos. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, distribuirei os meus celeiros, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma e beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Nesse texto, ele é continuação do Sermão do Monte. Jesus estava ali no monte com os discípulos, falando sobre algumas questões doutrinárias, sobre alguns pontos bem polêmicos naquela época. Jesus adverte ali ao povo sobre o fermento dos fariseus. Então, Jesus vem trabalhando uma série de argumentos. E quando Jesus vê que esse homem faz esse pedido a Jesus, ele aproveita desse pedido, do coração desse homem que estava divergente, do coração que não estava inclinado, de um coração que não estava com o lugar de Deus corretamente na sua vida, não estava com a prioridade no Senhor. Era essa a palavra que eu queria usar, a prioridade. Ele não priorizava o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz que Jesus é a vida e ele é o nosso Salvador. Esse homem não estava entendendo, ele não tinha compreendido ainda. E ele, com seu coração, com a sua vida toda em cima daquela preocupação, ele pede a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança.
E Jesus aproveita e traz essa advertência a todos aqueles que estavam ali, aos discípulos, à multidão. E ele diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. É uma advertência aqui com uma ênfase muito grande. Não é uma simples advertência, não é um lembrete, não é um comunicado, é uma advertência, é algo impactante, é algo relevante. Tenham cuidado, não vão por aí, não façam isso. É algo que precisamos ter atenção, não podemos deixar passar, porque isso aqui nos tira totalmente da direção, nos tira totalmente do caminho que é Jesus Cristo, do caminho que é a verdade que nos transforma, do caminho que transforma a minha vida e transforma a sua vida. Então, Jesus traz essa advertência: tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. E aqui, ele vai falar sobre a parábola do rico insensato. Esse homem, ele já era rico, ele já tinha uma boa condição, ele já era abastado financeiramente. E ele aqui ganha mais ainda do que ele tinha, ele tem uma excelente colheita. E ele pensa: o que vou fazer com tudo isso que eu tenho? Vou armazenar, vou guardar e vou desfrutar da minha vida. Mas aqui Jesus traz uma advertência a esse homem. Jesus aproveita o contexto para nos ensinar. E eu quero trabalhar com vocês o seguinte: um homem sensato, totalmente o oposto daquele que estávamos lendo na parábola, ele não permite que esse mundo lhe tire a verdadeira vida. A nossa vida está em Jesus Cristo. A nossa vida não está nas coisas desse mundo. E eu quero contar para você um pouco do que está escrito lá no Salmo 73, o Salmo da família de Asaf. Asaf, ele era um homem, um servo do Senhor. Ele era responsável por toda a questão instrumental, musical. Podemos dizer que ele era um ministro de música, nosso ministro Luiz. Então, Asaf era responsável no reino de Davi, do rei Davi, por toda essa questão. E aí, Asaf também, além de ser responsável pela música, ele ensinava outras pessoas, os jovens que vinham a aprender essas questões musicais, a desenvolver os seus dons, os seus talentos. Asaf também era profeta do Senhor, ele falava, ele profetizava. E Asaf também escreveu na palavra de Deus alguns salmos, entre 10 a 12 salmos, mais ou menos. Então, olha como é que Asaf era relevante para o reino de Deus. Olha como é que Asaf, ele era uma pessoa de destaque. Na inauguração do templo de Salomão, quando Salomão termina ali todo o templo, foi Asaf que foi colocado como responsável por toda a questão musical. Imagina como não foi aquela festa, imagina como que foi toda aquela preparação, quanto Salomão preparou tudo aquilo com a grandeza e a glória de Deus. Então, imagina como esse homem, ele tinha relevância no reino de Deus ali, como que ele tinha responsabilidades. E esse homem, ao escrever o Salmo 73, ele disse assim: e os meus pés quase deslizaram, os meus pés quase vacilaram. Por que que Asaf faz esse comentário? Porque no Salmo 73 ele vem descrevendo sobre como o ímpio, como a pessoa do mundo, ela tem a prosperidade. E como ele, servo do Senhor, uma pessoa que fazia e participava de tantas coisas para o reino, ele tinha uma vida, podemos dizer que normal, tinha as doenças que a vida oferece, tinha dificuldades financeiras, tinha sua caminhada e não prosperava muitas vezes como o ímpio prosperava. Não tinha um corpo esbelto muitas vezes como o ímpio tem. Não tinha uma vida financeira abastada como o ímpio tem. E Asaf vem descrevendo todo o salmo, falando sobre isso, falando com Deus, compartilhando com Deus o que estava no seu coração. E ao fim desse texto, ao fim desse salmo, Asaf fala: bom é estar na presença de Deus. Bom é estar ao lado de Deus, sabendo que eternamente eu vou viver com Deus. Bom é estar com Deus. Ele reconhece, Asaf entende, quando ele entra na presença de Deus,
ele entende que tudo aquilo que o ímpio tem não serve de nada. Todo aquele glamour, todo aquele, toda aquela ostentação financeira, toda aquela riqueza que ele possui, aquilo ali de nada adianta para Deus, porque bom é estar na presença de Deus. Então, Asaf vai alertar, vai falar assim: meus pés quase deslizaram, meus pés quase vacilaram, quase que eu escorreguei, porque eu estava olhando para o ímpio e eu falava: como pode ele ser tão próspero? Como pode ele se dar tão bem? E eu aqui, servo do Senhor, que me dedico, que me coloco à disposição do reino, passar tantos problemas. Como pode isso? E no fim, nós precisamos entender que bom é estar na presença de Deus. Não permita que este mundo lhe tire a verdadeira vida, porque a vida está na presença de Deus. A vida está em Jesus Cristo, que nos foi dado como a solução para os nossos problemas. Jesus Cristo foi nos dado por amor, numa ação de extrema misericórdia e extremo amor, para nos trazer vida, para nos mostrar o caminho, para transformar a mim e transformar a você. Então, não permita que este mundo lhe tire essa verdadeira vida. Não coloque o seu coração não coloque o seu coração em coisas que não são do reino de Deus. O nosso coração precisa estar no lugar certo, porque a palavra de Deus vai dizer: aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O nosso tesouro é algo muito especial. E aquilo que é muito especial é onde seu coração está. E onde está o seu coração? O seu coração está nas coisas de Deus? Está no reino de Deus? Ou o seu coração está nas coisas desse mundo? Não tem problema nenhum em termos uma vida financeira abastada, em termos uma caminhada em busca de uma independência financeira. Isso não é o problema. O problema todo está quando isso toma o lugar de Jesus em nossas vidas, quando isso toma o lugar de Deus na minha e na sua vida. E é aí que vem a advertência de Jesus. Tenham cuidado para que a avareza não tome o lugar na vida de vocês, para que a avareza não entre no coração de vocês e faça ali um ninho e tenha ela a prioridade da sua vida, quando a prioridade da sua vida deve ser do Senhor. Quando a cadeira de Deus em sua vida deve ser preenchida pelo Deus, o eu sou, o Deus criador, aquele que criou todas as coisas. Não permita que o seu coração esteja em coisas que não têm valor. Permita que o seu coração esteja no Senhor. Não coloca o seu coração como a gente pode ler lá em Mateus, que vai falar: um homem insensato construiu a sua casa sobre areia e veio a tempestade e a derrubou. Mas o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha e veio a chuva, veio os ventos, veio a tempestade. Mas a casa se manteve firme, porque ela estava estruturada sobre a rocha. Então, o homem prudente coloca o seu coração no Senhor, coloca o seu coração firmado na rocha. Ele não permite que as coisas desse mundo desvirtuam os seus valores. Ele não permite que as coisas desse mundo lhe roubem a vida. Jesus Cristo, quando estava caminhando no deserto, foi tentado pelo inimigo, onde o inimigo falou para ele: olha o que eu te ofereço, esses reinos, todo esse poder, toda essa glória, tudo será seu. É assim que a riqueza ela nos oferece. A riqueza ela nos dá poder, a riqueza ela nos dá influência, a riqueza ela nos coloca comandando pessoas, ela me dá a capacidade de governar. Então, essa riqueza que para muitos é enxergado como sinal de prosperidade, sinal de felicidade, de alegria, para nós deve ser encarado como um desafio, porque ter muito não é fácil administrar o muito, porque esse muito, se eu tenho muito e eu tenho consciência de que tudo que eu tenho vem do Senhor, então é um grande desafio ser conhecedor dessa palavra e repartir o que eu tenho com as pessoas que precisam.
Essa é a palavra que Deus nos dá. Se eu tenho muito, eu tenho esse desafio em minha vida, de ser uma pessoa que ajuda outras pessoas, de ser uma pessoa que compartilha desse muito aos que têm pouco. A palavra avareza, ela é exatamente isso. É uma pessoa que tem dificuldade de compartilhar o que ela tem com outras pessoas. É uma pessoa extremamente egoísta que não consegue repartir o que ela tem. A gente vê na história de Zaqueu, a partir do momento que ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, a partir do momento que a palavra de Deus entra em seu coração e o transforma, a mudança de vida que é produzida naquele momento. Ele pega tudo que ele tem e ele reparte, e ele dá às pessoas necessitadas. Olha o poder da transformação. Quando a palavra de Deus ela entra em nossos corações, ela nos transforma, ela nos abre os olhos para que possamos enxergar o nosso irmão que está ao lado. Então, não coloque o seu coração em coisas onde a traça e a ferrugem tudo consome. Não coloque o seu coração em coisas para que quando o Senhor voltar, você não tenha o que entregar, você não tenha o que mostrar. Coloque o seu coração nas coisas de Deus, se coloque à disposição, viva na dependência de Deus. O ser humano, ele gosta muito de controlar, de ter as coisas sobre suas mãos, de ter tudo no pulso, mas viver na dependência de Deus é como a palavra de Deus diz: eu cuido dos passarinhos, eu cuido dos pardais, eu cuido dos lírios, eu cuido das plantas, de toda a criação, e nada os falta. Quanto mais eu cuidarei de vocês, aqueles pelo qual eu dei o meu filho, aquele que eu dei o meu amor, aquele que eu fiz um sacrifício muito grande, paguei um alto preço. O que eu não farei por vocês? Então, viver na dependência de Deus é colocar o meu coração e falar: Senhor, governa a minha vida, trabalha o meu ser, faça com que eu viva a sua vontade e não mais a minha vontade. Faça com que eu tenha a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo falou. Então, coloque o seu coração nas coisas de Deus. E, por fim, um homem sensato compartilha o seu tesouro com aquele que não possui. Recebemos um grande tesouro. E o que fazer com esse grande tesouro? Eu sou salvo. E agora, o que eu faço com isso? Recebi uma salvação, recebi uma nova vida. Só que essa matemática de Deus, ela é um pouco diferente da que estamos acostumados, né? Normalmente, para que possamos acumular um grande tesouro, para que possamos acumular uma grande quantia, precisamos somar, né? Vamos acrescentando, acrescentando, e cada vez mais a gente vai acumulando. Na palavra de Deus é o contrário. Eu vou repartindo, eu vou dividindo, eu vou compartilhando com os meus irmãos, com as outras pessoas, com aqueles que ainda não receberam também esse tesouro. E quanto mais eu compartilho, mais eu coloco tesouros para mim no reino de Deus, mais eu recebo no reino de Deus. Não que eu faça isso com objetivo intencional, vou fazer porque eu quero acumular um grande tesouro nos céus, mas eu faço isso por amor, porque aquele que me deu vida, que transformou a minha vida, agora ele me capacita a fazer coisas que antes eu não era capaz. Ele agora me capacita a compartilhar de algo tão especial, compartilhar dessa vida. E é para isso que eu chamo você essa noite. Viva! Jesus é o poder. Vamos compartilhar isso, vamos compartilhar esse amor, esse poder que transforma, que salva vidas, esse poder que traz luz ao mundo. Então, eu quero convidar você a compartilhar esse tesouro que eu recebi e você também tem recebido, para que esse tesouro possa levar vida, possa levar amor, possa levar transformação a todos aqueles que ainda não receberam. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, se não temos outro caminho, e se esse é o único caminho que temos para ter salvação, para receber essa vida, compartilhemos desse caminho, compartilhemos dessa transformação, para que outros possam ser como um homem sensato, e não como Jesus fala, desse rico insensato
que acumulou tesouros nesse mundo, acumulou riquezas na terra, mas não acumulou nada no reino de Deus. Que essa palavra possa entrar em seu coração e que essa palavra possa lhe ajudar a acumular riquezas no reino de Deus, riquezas que vão levar outras pessoas a também conhecer da palavra de Deus. Que você possa compartilhar desse tesouro, compartilhar dessa vida, para que outros também possam receber e assim compartilhar. E chegarmos um dia em que Jesus Cristo voltará e todos estaremos juntos glorificando ao Deus, ao nosso Criador. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós essa noite.